Dando continuidade às nossas aulas remotas para o 8º ano, agora vamos ver a segunda questão. Eu enviei uma lista de questões para vocês e dessa lista eu selecionei 3 questões para a gente resolver aqui no YouTube, onde a primeira questão da lista já foi resolvida. Eu vou colocar no card aqui em cima, e essa segunda questão vou resolver ficando para amanhã a terceira questão. Então vamos lá. Essa segunda questão refere-se a um retângulo ABCD, onde a largura desse terreno é 3/5 do comprimento, como fala aqui. Terreno ABCD representa o terreno retangular cuja largura é 3/5 do comprimento. A parte achurada representa um jardim retangular cuja largura também é 3/5 do comprimento. A parte achurada é essa daqui. Então, iniciando a resolução do nosso problema, a gente vai pensar da seguinte maneira. Ora, se a largura do terreno todo, essa largura aqui, é 3/5 do comprimento, e eu não sei quem é o comprimento, então vou chamar o comprimento de x. Então esse comprimento aqui vai ser o nosso x, sendo que a largura vai ser 3/5 de x. Então, nós temos aqui essa largura, a largura do nosso retângulo vai ser 3/5 de x. Pronto. Então, primeira parte aqui a gente já solucionou. Ora, se a largura é 3/5 do comprimento, o comprimento é x, então a largura é 3/5 de x. Agora, dando continuidade à leitura, diz assim: a parte achurada, que é essa parte aqui, representa um jardim retangular, esse jardim aqui, cuja largura é 3/5 do comprimento. Ora, ele está se referindo ao jardim. Então, a largura do jardim, que é essa parte aqui, é 3/5 do comprimento, mas o comprimento é 3/5 de x. Então, aqui vai ser 3/5 de 3/5 de x. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai fazer o seguinte, ora, 3/5 vezes 3/5 de x, isso vai dar igual a... Lembre-se o seguinte, que esse 3 é o numerador e o 5 é o denominador. Aqui é a mesma coisa. 3 é numerador e 5 é o denominador. Então a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então vai ficar 3 vezes 3, 9, e 5 vezes 5, 25. Nesse caso, 9/25 de x vai ser a largura do nosso jardim. Então vamos escrever aqui 9/25 de x, que isso representa essa largura aqui. O problema diz o seguinte: qual é a razão entre a área do jardim, então eu preciso saber a área desse jardim, e a área total. Então, para saber a área do jardim, basta, como é um retângulo, basta multiplicar comprimento por largura, eu encontro a área do jardim. E para saber a área total, basta eu multiplicar o comprimento do retângulo todo pela largura e eu encontro a área total. Nesse caso, como eu quero a razão, então eu vou dividir a área do jardim pela área total. Então, a largura do nosso jardim é 9/25 de x e o comprimento é 3/5 de x, enquanto que o comprimento do terreno é x e a largura é 3/5 de x. Como eu quero a razão entre a área do jardim e a área total, então vamos fazer a conta. A área do jardim é 3/5 de x, vou colocar aqui o 3 e o 5, 3/5 de x, vezes 3/5 de x, que é o comprimento, pela largura, que é 9/25 de x. Isso dá igual a 3 vezes 9, 27, e 5 vezes 25 dá 125. X vezes x é x ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui x ao quadrado. Portanto, nós acabamos de encontrar aqui a área do jardim em função de x. Agora vamos encontrar a área total. A área total será o produto do comprimento pela largura, que nesse caso o comprimento é x vezes 3/5 de x. Isso vai dar igual a 3/5 de x ao quadrado. Pronto, então, o que foi que a gente conseguiu aqui? A gente conseguiu encontrar
a área do jardim e a área total. Então, como eu quero a razão entre as duas, vou fazer o cálculo da seguinte maneira: razão entre a área do jardim e a área total. Aqui a gente tem o seguinte: a razão entre a área do jardim e a área total vai ser, quem é a área do jardim? É 27,125 avos de x ao quadrado, enquanto que a área total vai ser 3/5 de x ao quadrado. Observando bem, eu tenho aqui duas frações, essa fração dividido por essa, e a gente percebe claramente que tem um fator que é exatamente igual. Então todo número dividido para ele mesmo dá 1. Então a gente cancela esse x ao quadrado com x ao quadrado e vai resolver essa divisão de fração. E a gente já aprendeu desde o 6º ano que na divisão de fração a gente repete a primeira fração multiplicando pelo inverso da segunda. Então vamos repetir essa primeira fração aqui, que é 27,125 avos vezes o inverso da segunda fração. Como a segunda fração é 3/5, então eu vou ter aqui o contrário, 5/3. Aqui a gente resolve o problema multiplicando 27 por 5 e 125 por 3, ou então fazendo aqui as simplificações necessárias, que é muito mais interessante, muito mais fácil de resolver. Veja, 27 é divisível por 3. Então, na hora que eu divido 27 por 3, dá 9. Então, se eu dividir aqui 5 por 5, dá 1. 1 vezes 9, 9. E 125 por 5 dá 25. Então, eu tenho aqui a fração 9/25 avos. Mas veja que as alternativas aqui estão em percentuais. É muito simples. Ora, se eu vou escrever essa fração de forma percentual, basta apenas eu encontrar um número que multiplicado por 25 dê 100. Por que 100? Porque quando eu estou falando de porcentagem, eu estou falando de denominador 100. Então, eu vou procurar um número que multiplicado por 25 dá 100. Esse número é um 4. Então, aqui vai ficar vezes 4. E aqui, obviamente, também vai ter que ser multiplicado por 4. Colocando aqui esses fatorzinhos de outra cor, a gente vai ter o seguinte. Veja. Ora, 9 vezes 4 dá 36. Então, a gente tem a fração 36 dividido por 25 vezes 4 dá 100, que era o que a gente queria. Portanto, o resultado vai ser 36%. Esse é o resultado que a gente estava procurando do nosso problema e a alternativa correta é a letra B. Por hoje é só, agradeço, curtam o vídeo e esperem o nosso segundo vídeo que vai sair de hoje para amanhã. Muito obrigado.